Bendito seja o nome do Senhor, amém. Quero fazer uma leitura bíblica com você, que está relatado em primeira carta de Coríntios, capítulo 4, 1 e 2, em nome de Jesus. Nós cremos no cuidado e na bênção de Deus. Cremos na provisão de um Deus que é merecedor de toda honra, glória, louvor e majestade. Ele é Senhor de todos nós. Então vamos continuar adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Em nome de Jesus, farei a leitura. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos do ministério de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Feche teus olhos. Senhor, só a Tua graça para nos manter em pé. Somos mordomos do reino, mas é tão difícil, Senhor, cumprir a missão. As lutas, as adversidades, as guerras, elas vêm contra nós. Existem guerras de todos os lados para minar, fragilizar a fé e o coração da igreja. Mas nós entendemos, Senhor, como Cristo teve o ministério e Ele nos deu capacidade para exercer esse ministério que colocaste em nossas mãos. Que nós sejamos fortes em nome de Jesus. Que nós sejamos corajosos em nome de Jesus. Que nós sejamos fiéis em nome de Jesus. Pois nós cremos em Ti, Senhor. Como mordomos, queremos cuidar, Pai, dos dons que o Senhor nos deu na igreja, na família e também na comunidade onde vivemos. Que o Senhor nos ajude nesta missão. Eu te peço a Tua bênção em nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém. Pode sentar, por favor, fique à vontade. Meus irmãos, graças a Deus, mês de junho já ficou para trás. Vencemos o mês de junho, amém? Iniciou-se o mês de julho. Graças a Deus, sabemos que estamos neste tempo, vivendo um tempo... podemos colocar das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. E este mês nós vamos falar sobre mordomia. Por que, irmãos, nós vamos falar sobre mordomia? Será uma série de mensagens que nós vamos falar. E hoje o tema que nós vamos trazer para os irmãos é administrando as dádivas do Senhor. Segundo, finanças à luz da Bíblia. Terceiro, mordomia, trabalho e tempo. Mordomia, dízimos e ofertas. Então nós vamos falar sobre a administração que Deus colocou em nossas mãos para gerirmos de forma eficiente. Ou seja, para que nós tenhamos sucesso nessa gestão. Isso é muito importante, irmãos, porque nós que estamos aqui precisamos entender que somos mordomos de Deus. Amém? Aqui nesse mundo, nós não temos nada, simplesmente administramos. Por uma questão lógica, o homem veio ao mundo sem nada e ele vai embora desse mundo sem nada. Jó deixou muito claro, né? Nu saiu do ventre da sua mãe e nu tornará para o seio da terra. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, falando sobre mordomia, Deus está no controle de todas as coisas e tudo que você tem é dele. Tudo que você tem pertence a Ele. A palavra mordomia vem da ideia de administrar. Alguém que cuida dos bens e que não lhe pertencem. No sentido bíblico, mordomo é aquele que administra com responsabilidade aquilo que pertence ao Senhor. Então, olha só. Eu e você, nós precisamos entender que tudo que temos pertence ao nosso Senhor. Porque a Bíblia declara isso muito claro no Salmos 24, o verso 1. Do Senhor é a terra
a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então quer dizer que tudo pertence a Deus. A nossa vida pertence a Deus, os nossos dons pertencem a Deus, a nossa família pertence a Deus, os nossos bens pertencem a Deus. Olha só, nós fomos chamados para administrar com fidelidade. Então você é um mordomo, você é um administrador dos bens que Deus colocou em sua vida. Porque nós precisamos entender, irmãos, que a palavra de Deus vai deixar muito claro, porque o próprio Jesus, ele perguntou: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou seus servos para lhe dar o sustento ao seu tempo? Nós precisamos entender que a mordomia cristã é um chamado à fidelidade, à santidade e à responsabilidade com Deus. Então você foi chamado para isso. Porque, irmãos, nós vamos entender que o texto que nós acabamos de ler, que todos os homens nos considerem como ministros de Cristo. Ministério, quer dizer trabalho. Todo o nosso trabalho para Cristo e nós, mordomos do ministério de Deus. Deus quer que nós sejamos fiéis. Você é fiel, amém? Nós somos fiéis ao que Deus colocou em nossas mãos. Temos administrado com fidelidade tudo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Se Deus tem colocado, irmãos, então eu posso entender assim: se eu e você somos fiéis, nós precisamos entender que desejamos ouvir naquele dia do Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Você já imaginou você ouvindo isso do próprio Deus? Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Mateus 25, 21 vai deixar esta parte muito clara. Olha só, quando falamos de fidelidade e de mordomos, nós vamos falar das dádivas que Deus nos deu. Então, falar das dádivas, dos dons, dos talentos que Deus nos deu, nós precisamos administrar tudo isso com excelência. Olha só, quais são os talentos e dons que Deus nos deu? Há um princípio bíblico estabelecido que Paulo escreve, tanto aos romanos quanto aos coríntios, que fala dos dons e dos ministérios. Deus nos deu uma dádiva extraordinária pelo poder do Espírito Santo. Olha só, a igreja é o corpo de Cristo e cada membro recebeu dons do Espírito para servir. Então, nós somos chamados para servir. Ninguém aqui na igreja é senhor, a começar pelo pastor. O pastor não é senhor da igreja, ele não é o dono da igreja. Ele é simplesmente o servo de Jesus, aquele que serve a Jesus. E este exemplo tem que partir da igreja, daqui do altar, irmãos. Se o pastor é servo, e quem deve ser você? Servo. Porque todos nós somos servos, amém? Todos nós somos membros da igreja, amém? O pastor recebeu o ministério pastoral. E é por isso que trabalho na área pastoral. Porém, todos nós somos membros da igreja. Eu quero ir para o mesmo lugar que você quer ir. E ninguém aqui é maior do que ninguém aqui. Ninguém é senhor de ninguém aqui. Ninguém é chefe de ninguém aqui. Ninguém é o patrão de ninguém aqui. Todos nós somos servos. Sabe por quê, irmãos? Porque nós recebemos talentos de Deus, dons e dádivas de Deus, e nós vamos prestar conta naquele dia, viu? Alguns pegam, pastor, toma cuidado, viu? Porque você vai ter que prestar conta lá no céu do rebanho que Deus colocou nas tuas mãos. Aí eu falo para você, cuidado você também, porque lá naquele dia, Deus vai te chamar também aqui, ó, na responsabilidade. Sabe por quê? Porque os primeiros a serem julgados serão os que pertencem à casa de Deus. Tribunal, todos hão de comparecer diante do tribunal de Deus. Juízo, justiça. Então, quais são os dons que Deus nos dá nos dias atuais? Paulo escreve aos Romanos sobre os dons, no capítulo 12, do 4 ao 8. Olha só, diz assim: diferentes dons, mas um só corpo.
fala que temos dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada, irmãos. Então, olha só, ela cita como profecia, serviço de ensino, de encorajamento, de contribuição, de liderança, de misericórdia. Irmãos, Deus, Ele quer nos usar com os seus dons para servir. Você acredita que se você pegar todos os 9 dons aqui, ele não tem nenhum em benefício próprio? Tudo que você recebe é em favor do próximo, é para abençoar a vida do próximo, é para servir a igreja. Sabia disso? Que a igreja ela recebe dons para a edificação do corpo. É para todos nós sermos abençoados. Me lembro de uma pessoa que ela tinha uns dons espirituais, mas só que ela não gostava de servir o corpo. E ela tinha vários dons espirituais. Era bom estar do lado deles, porque Deus os usava forte, poderosamente. Mas de repente essas pessoas que recebem muito talento e dons, elas não sabem lidar com isso. Aí já não vinha mais na escola bíblica, aí só entrava no culto, e no culto entrava quando já tinha começado, hein? E antes de terminar o culto ia embora. Disse que não gostava de ser incomodada. Irmãos, muito cuidado com os dons e talentos que nós recebemos. Porque quando nós pedimos, oramos, choramos, e depois quando recebemos o Espírito Santo, nós não administramos bem. Porque o que nós recebemos é para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Então olha só, nós vamos perceber aqui que existem vários dons. Paulo, ele vai dizer lá nas cartas aos Coríntios, no capítulo 12, que há variedade de dons dados pelo Espírito, e existe uma lista de dons. Olha só, nós vamos listar aqui: sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento, línguas e interpretação de línguas. Então nós vamos ter aqui, irmãos, os dons espirituais. Eu acredito que você tenha pelo menos um desses daqui, amém? Porque nós somos a igreja pentecostal. Igreja pentecostal não só crê, mas pratica tudo que está aqui. Porque nós somos uma igreja viva. Você tem o dom do Espírito Santo, você tem capacidade do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o verdadeiro mordomo da igreja, ele usa os seus dons para a glória de Deus e não para a sua própria vaidade. Ele usa os dons de Deus para glorificar o nome de Cristo. Porque o próprio Espírito, ele nos ajuda a glorificar a Cristo. Cristo deve ser glorificado através dos dons que nós temos. Então isso é muito importante, irmãos. Porque além dos dons, ele nos dá ministérios. E quando Deus nos dá um dom e nós não conseguimos levar ele, o que precisamos fazer? Você já passou assim por uma experiência de receber um dom de Deus e você fala: Senhor, está pesado. Senhor, esse dom eu não consigo levar. Senhor, esse dom está muito difícil. Senhor, é um dom muito difícil, eu preciso experimentar, mas eu não estou conseguindo levar, está muito difícil para mim. Então eu quero dizer para você, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, Deus nos dá dons e talentos e capacidade para cumprirmos a missão e para a edificação da igreja. E quais são os ministérios? Efésios, Paulo escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 4, 11 e 13, ele vai dizer aqui sobre os ministérios. Diz assim, olha: e ele designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, doutores, olha só, para preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, a igreja precisa ser edificada. E nós que temos dons de Deus, nós precisamos usar com excelência para servir ao Senhor. Primeiro, nós precisamos servir com zelo e amor e temor. Porque Deus nos dá esses dons para glorificar o seu nome e não para glorificar a nós mesmos. A colocar o nosso ego, as nossas vaidades à tona, não. Sabe por quê? Deus nos deu para honrar a casa de Deus. Tudo que nós recebemos é para exercer para a glória de Deus. Me lembro ainda hoje que a igreja chamou uma pessoa, viu que ela tinha capacitação no ministério de música,
Foi lá e pagou 4 anos de faculdade para ela, de música. Se tornou uma pessoa capacitada na área da música. Quando terminou, saiu da igreja. Tinha o dom, a igreja investiu para servir na igreja. E ela deixou de usar o dom que Deus deu para ela para servir na igreja. Então, existem pessoas e pessoas. Existem outras que foram, Deus, através da igreja, investiu nessas pessoas e elas servem na igreja até hoje. Então, irmãos, nós precisamos honrar a Deus. E honrar a Deus é simplesmente reconhecer quem Ele é dar-lhe glória, é falar dos seus grandes atos e feitos, pelo que Ele é, pelo que Ele faz. Porque os dons que nós recebemos na igreja é para viver em unidade com o corpo de Cristo. Irmão, se eu tenho um dom na igreja, é para que vivamos juntos. Olha, eu vou somar aqui, se eu tenho dom de Deus ou um ministério, seja ele qual for, eu vou utilizar para qualificar, para equipar a igreja, porque o Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo levanta, porque nós buscamos a Deus. Então viver em unidade é indispensável, porque um só é o Espírito, Ele dispensa dons a todos nós. Quem dá é o Espírito, porque é Ele quem guia a sua igreja. Então nós precisamos entender, irmãos, que esses dons ainda estão disponíveis para servir a Deus, e nós precisamos servir com excelência. Agora, uma pergunta: servir com os dons na igreja não é fácil. Não é fácil, porque o dom ele te dá capacitação para fazer um trabalho excelente. Vamos colocar como as armaduras de Deus. Você é revestido do Espírito para exercer uma função com excelência. Irmãos, não é fácil, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10. Então eu quero dizer para você aqui, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, na igreja, a mordomia é servir com o coração cheio de amor por Cristo e compromisso em sua obra. Se você está fazendo isso, perfeito, isso é muito bom. Por um acaso você já entregou os talentos e dons nas mãos de Deus? Dizendo: Senhor, eu não quero mais. Senhor, eu não estou aguentando mais esse talento, esta dádiva que o Senhor me deu. Como é que está? Ou você que escondeu o seu dom e o seu talento? Deus te deu um talento, Deus te deu 2, 3 talentos, 5 talentos, 10 talentos, 20 talentos, 50 talentos, 100 talentos. O que você fez com eles? Onde está o talento que Deus te deu? Se foi 10, você está conseguindo pelo menos cumprir com os 8 talentos, os 8 dons que Deus te deu? Porque aquele que recebeu ele ficou tão preocupado com aquele talento que Deus lhe deu, que ele enterrou, né? Fala-se da parábola dos talentos, né? Ele dá lá, divide para todo mundo, depois aquele que ganhou ele vai e esconde, porque ele diz assim: olha, vocês têm que multiplicar isso. Porque o bom mordomo, ele multiplica. Então vocês precisam multiplicar isso. E aquele que tinha escondeu o que tinha, porque ele diz: o servo, o meu senhor, ele é muito justo, muito rigoroso. E o dia que ele vier, eu pelo menos vou entregar o que ele me deu na mão. Ele não multiplicou nenhum. E aí Jesus faz a referência dos talentos que nós recebemos. E aí, onde é que está o teu talento? Me lembro ainda hoje de uma experiência que eu tive. Eu congreguei em uma igreja, uma das primeiras igrejas onde congreguei, onde declarei Jesus como meu Senhor, com toda a força, com arrependimento no coração. E era uma igreja assim, que tinha assim, um avivamento extraordinário, uma igreja muito boa mesmo. Era uma igreja pequena, mas era uma igreja muito boa, que tinha assim, muitas pessoas que eram usadas pelo Espírito Santo, que tinham muitos dons e talentos em todas as áreas, ministérios. Era uma igreja que orava muito, mas que deixava o Espírito agir também, deixava Deus trabalhar.
E aí era uma igreja que incentivava a busca dos dons, dos talentos. Era uma igreja que falava, você tem que ser batizado no Espírito Santo. Só levanta quando você sair batizado do Espírito Santo, porque você precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma necessidade para a igreja. E aí, naquele período, muita gente foi batizada no Espírito Santo. E eu fui um desses. E aí eu quero contar essa experiência para você, que eu ainda hoje, eu coloco diante de Deus, e assim, eu sempre falei para Ele, Deus, me usa como o Senhor quiser e da forma que o Senhor quiser. Então, quando nós somos novos convertidos, nós nos colocamos, nós nos desenvolvemos e nós nos aplicamos 100% na obra de Deus. Sabe a ideia do primeiro amor? Que você fala assim, aonde é que é o PG? Onde é que é o PG terça? Onde é que é o PG quarta? Onde é que é o PG quinta? Onde é que é o PG... Eu vou em todos. Aonde é que tem a oração do horto? Eu quero ir também. Aonde é que é a oração da manhã? A oração da intercessão? Eu quero ir também. Porque eu preciso dos dons espirituais. Eu quero ir buscar, na hora que vai dormir, na hora que acorda, eu quero os dons espirituais. Na madrugada eu quero os dons espirituais. E aí, irmãos, Ele dá. A preocupação é, você está preparado para lidar com isso? Precisamos estar. E aí, em uma dessas experiências, nós tínhamos um grupo de oração. E nesse grupo de oração, o fluir do Espírito era maravilhoso, era uma coisa extraordinária. Deus agia, Deus falava, havia curas, libertação, salvação de almas. Todas as evidências de um avivamento naquele grupo, tinha todas as evidências. E aí, eu comecei a pregar a palavra de Deus, né? Então, só para vocês terem ideia, sendo filho de crente, eu achava que Deus era brasileiro, Zayas. Porque o pessoal fala, Deus é brasileiro, né? Todo mundo fala, não se preocupe, não, por causa do nosso clima tropical, as riquezas naturais que nós temos. Então, o pessoal fala, não, Deus é brasileiro e tal. E eu achava que Deus era brasileiro mesmo, você acredita? Depois que eu aprendi na Bíblia que Deus... Ele não tem um país específico, Ele é Senhor de todos os países. Deus, Ele não tem, se colocarmos assim, uma ideia de que possamos denominá-lo como ser a pessoa daquele país ou de um de outro, não. Ele é o Criador de todas as coisas. Irmãos, então, em oração, Deus começou a nos usar. Tínhamos um grupo de oração, para vocês entenderem o contexto, tá? Tínhamos um grupo de oração. Só que esse grupo de oração era um grupo de oração que funcionava, que tinha cura, libertação, salvação. Eles, além de orar na igreja, eles faziam visita nas casas orando para a libertação. Tinha alguém doente, chama o grupo. Tinha alguém, queremos salvação na casa, vamos fazer campanha de oração. Bom, a igreja tem que sair, a igreja tem que orar. E era esse grupo de oração que ia. E o pastor dava liberdade, pode ir, vamos trabalhar. E esse grupo de oração saía para orar. Ele não ficava só na igreja. Ele era convidado para ir em outras igrejas também. E aí, irmãos, ali você dava liberdade espiritual. Então Deus capacitava, o Espírito Santo capacitava. E quando se busca e quando se pede, claro mesmo, olha só, o próprio Jesus diz, mesmo um pai sendo mau, sabe dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais vos dará o Espírito Santo. E aí, irmãos, nós buscando a Deus, Deus começou a usar todo mundo ali do grupo. Cada um tinha uma função estratégica ali. Então era maravilhoso. E houve um dia que nós fomos orar na casa de um pastor. E na casa do pastor, quando nós estávamos orando. E aí estávamos orando porque o filho de uma irmã tinha saído de casa. E foi embora e sumiu. Houve uma crise interna e ele sumiu. E a mãe preocupada e a mãe sofrendo. E aí vamos orar. Aí o grupo começou a orar. E irmãos, naquele momento que nós estávamos orando, eu dei um passo para frente, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, e disse assim, minha irmã, pare de chorar, porque o seu filho amanhã mesmo vai estar na sua casa. Irmãos, do jeito que eu fui, eu voltei. E aí, depois terminou a oração, eu saí. Falei, meu Deus, o que eu fiz? Eu não estou preparado para isso, meu Deus. E se esse menino não vier amanhã? Mas eu sei que não, assim, eu fui assim impulsionado e eu falei, e agora?
Aí, irmãos, aquela noite eu não dormi. Falei, meu Deus. E agora, e suava, irmãos, e chorava, e falava, Deus tem misericórdia, Deus, porque eu não sei se esse menino vai voltar. E como é que eu falo aquilo? Novo na fé, neófito, né? Aí eu falei, Deus, vamos fazer assim. O Senhor tem me dado outros dons e talentos. Eu acho que eu não estou preparado para esse. Porque assim, Senhor, o Senhor não precisa de nada, o Senhor não precisa... E assim, se foi eu, por impulso pessoal, falei tudo isso. E aí, irmãos, aquele talento que estava em... Eu falei assim, e agora, o que eu vou fazer? Orando. Deus tem misericórdia, não dormi a noite toda, não dormi. Deus tem misericórdia de mim. E eu falei assim, Deus, me ajuda. E aí, irmãos, o telefone tocou no outro dia. Glória a Deus, meu filho voltou para casa. Obrigado, foi uma bênção. O Espírito Santo usou. Eu falei, Senhor, obrigado, Senhor. O Senhor não me deixou confundido. É o Espírito Santo do Senhor, mas eu não tenho coração para isso, Senhor. Eu não tenho coração para isso, Senhor. Eu não vou entregar o dom, mas eu vou falar assim, Senhor, usa, Senhor. Usa lá, quando o Senhor quiser lá, Senhor. Usa lá do jeito que o Senhor quiser. Mas tem misericórdia de mim, Senhor. Me usa com outros dons que o Senhor pode me dar, com outros talentos que o Senhor pode me dar. Então, essa foi uma experiência que eu tive, irmãos. E até hoje, de vez em quando eu lamento, eu choro, porque esse é um dos dons que entra a revelação e a profecia. E a Bíblia diz, buscai com zelo os melhores dons, principalmente o de profecia. Então não é fácil, irmãos. Não é fácil. E como pastor da igreja... E aí você usando, tem muitas pessoas que falam, ah pastor, você é usado com pessoas lá fora. E na igreja onde você está, você não é, né? Por que você não é, pastor? Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus não são brincadeira. Porque Deus não precisa nem de mim, nem de você para fazer isso ou aquilo. Ele faz. Ele faz, sabe por quê? Porque Ele é Deus. Mas se Ele nos chamou e nos deu os dons, nós precisamos exercer na igreja com excelência, com prudência, pedindo sempre o cuidado de Deus e sendo um bom mordomo do que Deus colocou em nossas mãos. E aí, irmãos, Deus levantou outros dando revelação e foi maravilhoso. E a obra continuou do mesmo jeito. E Deus me capacitou depois na obra para servir a Ele. Então eu servi a Ele, depois servi a Ele em várias áreas. E aí Ele confirmou o chamado pastoral, né? Confirmou o chamado pastoral. Então glória a Deus por isso. Então eu quero dizer para você, qual o dom que Deus te deu? Não está conseguindo levar? Está difícil? As guerras estão difíceis? Há uma guerra espiritual? Como é que está? No meu caso, eu falei, Senhor, me usa mesmo só se for necessário. Não tires de mim, mas me usa no momento necessário. Se tiver uma necessidade, eu estou à tua disposição na hora da oração. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me usar. O Senhor fica à vontade, Senhor, para me usar. Mas, Senhor, me dê qualificação pastoral. E aí, meus irmãos, eu quero dizer para você em nome de Jesus Cristo. Eu e você somos mordomos do que Deus colocou em nossas mãos. Segundo, mordomia na família. A família foi criada por Deus e é o primeiro ministério confiado ao ser humano. A palavra nos diz assim, olha, em Provérbios 22:6, ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Ser mordomo da família significa, primeiro, os pais precisam conduzir seus filhos nos caminhos do Senhor. É isso mesmo, meus irmãos. E esse período é um período muito difícil. Posso dizer que antigamente os pais só olhavam, havia um respeito diferente do respeito atual, que hoje eles respeitam ainda, mas é diferente. O contexto é diferente. Vivemos uma cultura diferente. Mas antigamente era muito difícil. O filho, quando passava ali perto da sala ali, se passasse na frente do pai ou da mãe ali, e não tinha esse negócio de, alguns davam um olho, né? Mas tinha outros que saem da frente, né? Pai, passava no frente, está conversando aqui, sai da frente, pede licença.
Pede licença para passar. Aí aprendi, às vezes o pai só dava uma olhadinha, o filho passava do outro lado, com respeito às pessoas que estavam ali. Aí, irmãos, hoje, vamos colocar a igreja, ela tem buscado informação, tem se capacitado, e existem vários meios e métodos de se formar os filhos. Educação não é a igreja que tem que promover. Educação é os pais que têm que promover. Vamos lá, MCA. O MCA está aqui para quê? Para educar o filho de vocês? Não. O MCA está aqui para quê? Para ensinar a palavra de Deus. Os pais precisam conduzir os seus filhos no caminho do Senhor. O que é conduzir nos caminhos do Senhor, irmãos? É você dar exemplo de vida e ensinar a palavra de Deus. Olha só, você precisa conduzir os seus filhos a viver em comunidade, a viver em sociedade. Mas hoje, irmãos, está muito difícil por conta dessa nova realidade que estamos vivendo, as redes sociais. Então, é uma nova realidade. Os pais que já são avós hoje, eles têm uma dificuldade enorme para guiar e cuidar dos netos. Porque os netos, eles estão com o celular na mão. Começou a chorar, coloca um filmezinho, coloca alguma coisinha aí para ele aprender, para ele ver. E aí, existe criança de 3, 4 anos que sabe mexer melhor do que qualquer idoso aqui no celular. Criancinha mesmo, você pega lá o celularzinho lá, e quando você tem alguma dúvida, você pergunta para ele. Ele sabe mexer em tudo. Sabe até fazer pix. Cuidado, hein? Cuidado com o seu celular. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos. Vivemos uma realidade diferente. Mas eu e você precisamos ensinar os nossos filhos. Irmãos, por quê? Porque o pai, ele ensina os filhos. Antigamente, eles ensinavam os filhos. O ensino era verbal. Tá? Então, eles ensinavam a cultura, era verbal. Eles ensinavam as histórias de Deus, era verbal. Hoje você tem vários métodos para ensinar os seus filhos os caminhos do Senhor. Então procure o melhor método. Olha só, você é um mordomo de Deus, cuide bem do filho que Deus te deu, porque você está criando ele para o mundo. Ele não está criando ele para você, você não está criando o filho para você mesmo. Olha só, é a regra da natureza. Você mesmo. Seus pais não te criaram? E onde você está hoje? Alguns continuam com os pais até hoje, né? Criou um vínculo bem forte, continuam morando ali próximo dos pais, ou até mesmo no fundo da casa dos pais, moram bem perto dos pais, né? Cada um tem uma realidade diferente. Mas na verdade, todos os filhos, eles são criados, os pais têm que ter essa ideia, que eles são criados para viver uma vida depois. Eles têm que ter a sua própria vida. Eu vou dar o exemplo do Mateus. O Mateus ficou, nós viemos, o Mateus ficou meu filho. Ele está seguindo a vida dele. Tanto a Elisângela como mãe, cuida, educa, ajudou, orienta, até hoje está lá do lado dele. Mas ele já está seguindo a vida dele com 21 anos. Ele já é independente, já tem a casa dele, já tem os negócios dele, já vive. E a melhor coisa, ele é um servo de Deus. Vive para servir ao Senhor na igreja. É um chamado de Deus. Aí Deus já entrou com providência, levando para cuidar. Então eu sei que Deus está cuidando dele aonde ele estiver. Foi uma formação familiar. Essa aliança do pai e da mãe. A importância do cuidado na família. É importante, irmãos. Então, ensine os seus filhos. Guie os seus filhos. Você pode perceber quando um filho vai ser bem sucedido. Me lembrei hoje de uma casa onde nós fomos. A mãe falou, pastor, você pode vir orar pelos meus filhos? Nós fomos orar pelos filhos. Um dos filhos, irmãos, já com 14 anos, já fazia o trabalho dele, estudava, fazia o cursinho dele de inglês. Ele já pensava em uma faculdade boa. E aí a mãe falou, vamos orar por ele, para Deus abençoar, porque ele está assim sobrecarregado. Ele estuda de manhã, tarde e noite. Será que ele vai ter um bom futuro, irmãos? Hoje, ele viaja para vários países.
Ele entrou nessa área da engenharia da computação lá atrás, há uns 20 e poucos anos atrás. Hoje ele é um chefe da empresa, um gerente da empresa onde trabalha, e ele é muito bem qualificado, capacitado, e assim, é a segunda empresa que ele entrou e ele está até hoje. Então os pais têm sim influência na formação dos seus filhos. Então se Deus colocou o seu filho em suas mãos, irmãos, faça. Mas aí você vai falar assim, mas o meu filho não tem jeito não. Meu filho não tem jeito. Irmãos, coloca diante do Senhor que Deus vai resolver, amém? Para você pode não ter jeito, mas para Deus tem jeito. Amém? Então vamos lá. Olha só, os filhos precisam honrar os seus pais. Então é importante que os filhos obedeçam aos seus pais, a direção que os pais derem, e que eles possam sentir essa responsabilidade de honrar os seus pais, obedecendo os seus pais. Irmãos, e nós temos aqui a responsabilidade dos casais, vivendo em amor, perdão, respeito e santidade. Irmãos, nós precisamos parar aqui para fazer uma pausa. Eu tenho pedido na igreja aqui, sempre nas orações que eu peço, irmãos, vamos orar pelas famílias. Nós precisamos orar pelos casais. Porque nós sabemos que existe uma guerra espiritual, tentando contra os casais, trazendo ódio, trazendo contenda, trazendo inveja, trazendo guerras espirituais dentro da casa. E aí vem aquele sentimento e aquela palavrinha que o diabo lança na sua mente. Divorcia, separa, vai viver a sua vida. Ele não merece você. O diabo vem, pá, pá, pá. De tanto ele falar, sabe que às vezes ele acaba convencendo alguns? Então o que eu quero dizer aqui para você, meu irmão, em nome de Jesus, Deus colocou para você, mulher, e para você, marido, a responsabilidade de cuidar, de administrar o relacionamento. Não é fácil. Nós sabemos que não é fácil. Mas eu quero dizer para você, meus irmãos, hoje, eu me lembro ainda, tem um colunista, o Arnaldo Jabor. Eu acho muito legal, ele é bom demais. Ele sempre tem umas colunas assim muito boas e ele coloca algumas vezes sátira ali, e ele diz assim, eu já casei 6 vezes. E ele dizia, eu casei 6 vezes com a mesma mulher. Aí ele foi explicar, né? Cada crise que tinha no relacionamento, aí tinha, para resolver, ele sempre usava um método. Aí, primeiro método, vamos mudar de casa. Essa casa aqui trouxe assim, algumas coisas ruins para nós. Mudou de casa. Aí mudou de casa. Aí outra crise. Ele falou, não, vamos mudar todo o nosso quarto. Vai lá e renova todo o nosso quarto. E fazia, sempre quando fazia alguma coisa, renovava a aliança de casamento. Agora, vamos trocar todo o eletrodoméstico. E renovava a aliança de casamento. E ele disse assim, eu fiz mais de 6 casamentos. Mas por que ele disse isso? Porque ele diz assim, é tão difícil reconstruir um casamento. Ou fazer um novo casamento, começar tudo de novo. Então ele falava assim, eu vou continuar com a mesma mulher. Eu vou tratar a mesma mulher. Eu vou ver o que eu iria fazer para outra, eu vou fazer para a minha mulher. Porque eu sei que ela vai ser abençoada. E ele dizia, eu sou casado até hoje. Então, arrume meio, métodos, formas para isso acontecer. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de todos os detalhes. O lar, sendo um altar de oração e comunhão com Deus, meus irmãos, Josué declarou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E isso é muito bom, irmão, sabe por quê? Porque uma família, olha só, uma família cuidada espiritualmente, torna-se um lugar onde a presença de Deus habita. Deus habita na sua casa, amém? Deus habita na sua família, amém? Isso é bom demais, irmãos. Então faça assim, e nós precisamos sermos cuidados por Deus. Olha só, indo para a conclusão, irmãos, a mordomia no mundo, é importante nós fazermos e termos a nossa responsabilidade diante de Deus, e ela não termina
na igreja ou na família, ela sai para fora dos muros, tanto da casa quanto da família. Olha só, Paulo ele vai escrever à igreja de Colossos dizendo assim: tudo que fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Primeira pergunta para você: trabalhar com excelência e honestidade. Como é que é você no seu trabalho? Como é que é você com o seu chefe? Tem algumas pessoas que enrolam, mas enrolam e se trapaça, irmãos. Se enrolar o seu patrão, você vai lá para ganhar o dinheiro, você foi contratado para uma ação, e quando você faz, você não cumpre aquela ação. Se você não está cumprindo, irmãos, não há excelência nesse trabalho. Não há honestidade nesse trabalho. Tem pessoas que elas não fazem, principalmente aquelas que trabalham em tempo integral, às vezes elas deixam para fazer as atividades de casa no trabalho. Eu vou levar para o trabalho porque eu vou fazer no trabalho. Eu vou deixar porque na hora do trabalho, em vez de eu cumprir a minha missão, eu vou fazer no trabalho. E deixa de cumprir a sua missão no trabalho, onde você está para cumprir, que você ganha o seu dinheiro justo. Então, é importante, irmãos, você ser boa referência no trabalho onde você está. Será que eu posso te indicar? Agora, estava lendo em uma manchete do jornal online, lá em BH, um casal de idosos foi morto, dentro de casa, de 74, 75 anos. E quem trabalhava para eles era um religioso. Vou colocar religioso, tá? Dizer nem cristão, porque não era cristão. Essa pessoa matou o casal. E aí, a pessoa que indicou, falou, mas não parecia. Era uma pessoa que falava bem, era amável, era isso, era aquilo. E eu indiquei. Agora eu estou com peso na consciência, porque eu indiquei essa pessoa. Olha o mal que ela fez para esse casal. Hoje, indicar alguém, irmãos, está difícil, hein? Está difícil indicar alguém. Indicar para trabalhar, como indicar para casar também. Sabe quando você indica alguém para casar? Eu parei, da última indicação, foi tão frustrante que eu fiz, que eu falo, ó, irmão, escolhe você, faz você mesmo, senão você vai falar que é o pastor. Porque foi tão frustrante a última indicação, que o casamento durou, parece que foi 3 meses, irmão, 3 meses. E eu achei que seria o casamento do ano, sabe? Aquela coisa assim que você fala, mas quando chegou na hora, meu Deus. Está tão difícil hoje. Você conhecer, você acaba não conhecendo, olha, você convive, você está. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque aquilo que Deus coloca nas nossas mãos para administrarmos como mordomos, então, administre você. E assim, muitas vezes, hoje em dia, a Bíblia já deixa muito claro para você não ser fiador de ninguém. A Bíblia deixa muito claro, não seja fiador de ninguém. Porque você pode dar conta do seu nome. A pergunta é, seu nome está limpo? Tem mais de 81 milhões de pessoas com nome sujo. Como é que está o seu nome lá no SPC, no Serasa? Hein? Isso daqui é um outro assunto, depois que o pessoal vai entrar aí, que é a parte de finanças. Mas é preocupante. É preocupante. Então nós vamos entrar aqui, irmãos, para entendermos aqui o que Deus está falando conosco, lá fora. Então, é importante nós entendermos aqui que Deus nos colocou para administrar corretamente não só os recursos financeiros, mas também para cuidar da criação de Deus. Os animais, né? Hoje está muito difícil, porque hoje diz que dá cadeia bater em animal, né? Você não pode bater em nenhum animal, né? Nenhum animal, porque dá cadeia. Administre bem, irmãos, o que Deus colocou em suas mãos. Se Deus te deu um animal para você cuidar, cuide bem desse animal. Se Deus colocou em suas mãos para cuidar da natureza, cuide bem do que Deus te deu. Exerça com excelência, administre bem, seja exemplo de caráter e de integridade. Testemunhe bem Cristo em todos os lugares onde você estiver.
Pergunta é: você tem testemunhado bem Jesus atrás do volante do seu carro? O silêncio reina. Essa é uma pergunta retórica mesmo, viu, irmãos? É para não responder mesmo, porque, irmãos, eu tenho visto cada uma por aí. Tenho visto cada uma por aí. Testemunhar Cristo atrás do volante não é fácil, hein? Por isso que eu não vejo mais nem hoje. Antes o pessoal gostava de colocar, né? Guiados por Deus e na direção do Espírito. Não vejo mais nenhum tipo de mensagem no vidro dos carros, não tem mais. Não sei se vocês perceberam. Antes, pessoal, servindo ao Rei Jesus. As mensagens nos carros, né? Não sei se você lembra dessa época. Não sei se você tinha nessa época. Eu gostava de colocar, né? E aí, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que Jesus declarou: assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Aonde você estiver, atrás do volante, ou no banco de passageiro, ou dentro de um ônibus, de um transporte, ou no seu automóvel, ou seja, na sua motocicleta, ou na sua bicicleta, ou na sua caminhada. Irmãos, o mundo deve enxergar Cristo através da maneira que nós administramos. Cristo deve olhar, as pessoas devem olhar em nós e ver Cristo em nós. Ver Cristo em você. Então a mordomia cristã, ela vai muito além da administração dos bens materiais. Nós achávamos que eram só os bens materiais, mas na verdade, ela envolve toda a nossa vida. Nossa vida é por completo. Tudo está na direção de Deus. Nós somos chamados para cuidar fielmente daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Nossa vida, nossa família, nossa igreja, nosso trabalho, nossos dons, nossos recursos. A palavra de Deus continua a nos lembrar. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. 1 Coríntios 4:2, o texto que nós lemos no início. Hoje, a pergunta é: você está administrando com fidelidade tudo aquilo que Deus confiou a você? Se permanecermos fiéis, um dia nós ouviremos a palavra de Deus, e que todo cristão deseja escutar. Jesus nos céus. Primeiro ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. E aí você vai levantar a mãozinha assim, ó. Estou na lista. Ele vai olhar para você e vai dizer assim: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Aí ele conclui: venha, entra no gozo, entra no reino do teu Senhor. Que eu e você, irmãos, possamos cumprir com excelência Mateus 25:21. Que Deus nos encontre como fiéis. Que os olhos do Senhor contemplam os fiéis da terra. O que anda no caminho reto, este me servirá. Os caras